Ansiedade. Será que eu tenho ansiedade? Será que você tem ansiedade? E aí, como estamos? Estamos vivendo uma geração ansiosa? Por que isso está acontecendo? Sextou, todo mundo se divertindo, na teoria, né? Na prática, muitas estão fazendo faxina, muitas estão cuidando da casa, algumas estão acordando agora. E aí, como que você está nessa sexta-feira? Vamos conversar sobre ansiedade. Rafael acabou de entrar, bom dia, Rafael. Posto que você veio aqui bater um papo, conversar. Seja muito bem-vindo. E aí, vamos lá? Todo mundo ansioso, todo mundo acha que tem ansiedade. E sim, todo mundo tem ansiedade. Vamos conversar sobre isso hoje. Me chamo Vitória, sou psicanalista, psicoterapeuta, também sou ansiosa. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Começamos a sexta-feira ouvindo Nova Voz, para animar, para dar uma acordada. Como é que vocês estão? Vamos lá? Tava aqui ouvindo uma musiquinha para animar a sexta-feira. Todo mundo acha que tem ansiedade, ou pelo menos quase todo mundo. Mas será que a gente tem ansiedade de fato? Como que é isso? Todo mundo é ansioso. Nós vivemos numa sociedade ansiosa. E até quando eu faço alguma palestra, tem até gente que fala assim: eu não tenho ansiedade. Eu sempre pergunto, a pessoa não levanta a mão e fala que não tem ansiedade. Mas todos nós temos ansiedade. Eu sei que a psicanálise parece um pouco birrenta e maldosa, que fala que todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo é neurótico, todo mundo tem alguma coisa. Mas, como eu disse, eu sou psicanalista. A psicanálise é uma teoria, é um método de investigação. Então, nós vamos a fundo, nós vamos tentar descobrir quais os principais motivos das ansiedades, da depressão, dos sintomas. A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa. Então, a gente vai tentar descobrir o que a gente está tentando se defender. Então, a psicanálise ela vai na raiz do problema. Como que ela faz isso? Através de um método de investigação do inconsciente. Psicanálise é análise da mente, análise da psique. Então a gente vai tentar descobrir o que eu penso, o que eu sinto que está me trazendo esses sintomas. Mas como eu disse, a ansiedade é um mecanismo de defesa. Mas defender do quê? Todos nós temos ansiedade, Rafael. Você que está aí acompanhando comigo, todos nós temos ansiedade. Nós já nascemos com a bendita ansiedade. Quando? No próprio nascimento. No próprio nascimento a gente já sente a primeira ansiedade. Dentro do útero nós estamos com todas as nossas necessidades garantidas. Nós temos tudo ali tranquilo. Nós temos o nutriente, nós temos o oxigênio, nós temos o coração da mãe que a gente escuta. Então, no útero nós temos todas as nossas necessidades garantidas. Bom dia, Aline. Seja bem-vinda. Estou conversando aqui que todos nós temos ansiedade. Não é algo que um ou outro tem. Todos nós temos ansiedade. Nós já nascemos com a ansiedade. Quando nós estamos no útero, a Aline, mamãe da Lorena e da Beatriz, vê que quando o bebê nasce, ele já nasce sofrendo, já nasce chorando. Por quê? Antes estava tudo tranquilo. Estava tudo bem, ele tinha todas as suas necessidades garantidas. Mas a partir do momento que ele nasce, aí vem o primeiro trauma. Esse é o primeiro trauma do ser humano. A primeira vez que o ser humano sofre. A gente já nasce sofrendo. E se não chora, ainda dá um jeito da gente chorar, né? Tem que ser assim, senão não funciona a vida. Então, a primeira ansiedade que nós temos é durante o nascimento. Porque agora eu preciso chorar, senão eu não me alimento. Eu preciso chorar, senão eu não respiro. Preciso chorar, senão alguém não me troca. Então, é a primeira ansiedade, quando a gente teme que as nossas necessidades não vão ser garantidas. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você, a sua família, o Rafael também, que Deus abençoe, eles ama. Diego está trabalhando, era para ele estar aqui, gostaria, mas está trabalhando. Mas quem está aí com o seu esposo, com a sua esposa, uma ótima semana, uma ótima sexta-feira para vocês. Então, estamos falando sobre ansiedade, né? Todos nós temos ansiedade. Vocês têm, Aline?
e Rafael, vocês acham que tem ansiedade, assim, aqueles sintomas, aquela falta de ar? Me diz aí, vocês têm ansiedade? Vocês têm coragem de falar assim? Não, eu tenho. Até nas palestras eu pergunto, poucas pessoas levantam a mão. Mas nós vivemos uma sociedade ansiosa. E por que será que isso acontece? Porque assim, se todos nós temos ansiedade, por que que isso vira um problema? Por que que isso vira uma doença? Por que que pessoas tomam medicação para isso? Sim, tenho muito, a Aline tá falando. E até essa semana colocaram, né, que sente dor de barriga, uma pessoa colocou que os cabelos estão caindo, então tem muitos sintomas diferentes. Alguns são mais simples, outros vão se agravando com o tempo, mas todos nós passamos por ansiedade. Por quê? Nosso organismo, ele quer se defender do mundo. Deus já nos criou com essa capacidade, com inúmeras resistências para que a gente se defenda do mundo. Então, quando a gente sente que alguma coisa vai sair do controle, o nosso organismo já se prepara para nos defender. Isso desde o nascimento, como eu disse. Então, se eu não choro, eu não tenho as minhas necessidades básicas garantidas. Então, até aí para quem é mãe, para quem é pai, a Aline pode falar que o seu bebê, quando chora de madrugada, ele não te odeia, tá? Ele só tá tentando garantir as suas necessidades básicas. Ele precisa sobreviver. Porque se eu não choro, nada acontece. Se eu não faço uma birrinha, se eu não me jogo no chão, na fase maior, eu não tenho as coisas que eu quero. E a gente faz isso a vida inteira através da ansiedade. Porque se eu não fizer algo, se eu não correr, se eu não paralisar ou algo do tipo, as minhas necessidades não são garantidas. Então é isso que é a ansiedade. Até tem um episódio, que eu sempre conto esse episódio que aconteceu perto aqui de casa, que o Diego e eu estávamos vindo da igreja e parou um motoqueiro, assim, tarde da noite, uma rua escura, e um motoqueiro veio na nossa direção e atravessou a gente. Bom dia, Maria. Que Deus abençoe você e a sua família. Aí esse motoqueiro veio na nossa direção, parou na nossa frente e assim, você pensa, o motoqueiro era o quê? 10, 11 horas da noite, a gente estava vindo da igreja, a gente estava decorando a igreja. Numa rua escura, quem sabe aqui do Maria Aparecida, bem escuro. Eita, lascou, vamos ser assaltados. E naquele momento eu paralisei, o Diego também paralisou, embora ele fale outra coisa, ele conta outra parte da história. Então veio um motoqueiro, parou na nossa frente e falei, agora, isso porque a gente não tinha nada, né? Pobres, miseráveis, pecadores, não tínhamos nada. E a gente já se prendeu assim, ficou com medo, e isso é uma crise de ansiedade. A ansiedade faz o quê? Ou eu luto, ou eu saio correndo. Ou eu luto, ou eu saio correndo. Naquele momento eu paralisei. Só que não era nenhum assaltante, era meu irmão. Meu irmão, ele é muito carinhoso, o João, e ele trabalhava numa pizzaria aqui perto, e ele tinha acabado de comprar um óculos, ele queria mostrar, ele viu a gente passando, e olha, vou mostrar o óculos. E ele veio mostrar o óculos, quase matou a gente, quase fez a gente ter um infarto. Então a ansiedade, ela tenta prever alguns acontecimentos. Então a gente pensa no futuro para que a gente não seja pego de surpresa. É isso que é ansiedade. É tentar antever alguns acontecimentos para que a gente não caia em dificuldades. Bom dia, Maria. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês também. A gente está falando aqui, Maria, que todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem esse mecanismo de proteção. Principalmente as mulheres. As mulheres têm muito disso porque ela tem esse instinto educador, esse instinto de proteção. Então, ela tenta antever algumas coisas para que a família, para que ela mesma não caia em necessidade. E aí eu perguntei para a Aline se ela tem ansiedade. Maria, você acha que tem ansiedade? Fala aí para mim. Você tem ansiedade? Todo mundo tem ansiedade. Mas quando que se transforma em um transtorno? Quando em excesso. Então, por exemplo, eu estou com medo de que minhas necessidades básicas não sejam garantidas, assim como o bebê, como eu falei no início. Então, eu sofro de ansiedade, eu tenho uma ansiedade natural. Mas quando em excesso, quando não tem um motivo, quando não tem um porquê, isso se transforma em um transtorno de ansiedade generalizada. Bom dia, meu bem, acabou de entrar. Era pra você estar trabalhando, né, querido? A Aline disse, minha ansiedade é tão forte que tenho tremedeira e muita falta de ar e também não consigo falar.
Isso já é uma crise de ansiedade, quando o corpo já está perdendo o controle sobre a situação. Então já é um caso maior, e até me perguntaram sobre medicação, sobre em que momento se deve ter um início, né, de uma medicação. E a gente vai responder isso no final. Bom dia, meu bem. Seja bem-vindo. Então, quando que se transforma em transtorno? Quando em excesso. Quando não há motivação, quando não há um motivo, e aí eu começo a perder o controle e eu começo a ter alguns sintomas. E quando que a ansiedade se transforma em um transtorno? Quando ela prejudica a minha saúde, né? Como a Aline falou aí, que ela tem tremedeira, falta de ar, mas também começa a afetar o corpo, enxaquecas, dores de estômago, a gente pode ver isso mais à frente. Quando afeta os relacionamentos, então a gente não consegue mais se relacionar, a gente deixa de ir em lugares por conta da ansiedade, deixa de fazer coisas, deixa de trabalhar. Quando te impede de avançar, então eu prefiro não fazer um curso do que começar um curso e não dar conta. Então a ansiedade, o medo de que não dê conta, o medo de chegar no final da etapa do curso, então te impede de avançar. Quando te aprisiona, né? Chega um dado momento, é assim. Nós sempre começamos com algo muito simples. E até eu tenho alguns pacientes que já estão num nível bem avançado em algumas questões mentais e perguntam assim, como que chega nesse estágio, né? O que acontece? E aí a gente traz algumas situações que podem parecer que foi aquilo que desencadeou. Por exemplo, uma esquizofrenia, uma depressão. E eu falo assim, como que chega nesse estágio? Não é algo que acontece que a pessoa passa a ser daquele jeito. Mas são pequenas coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Então a pessoa já vem de um lar, e a gente pode ver isso mais à frente, já vem de um lar desequilibrado, já passa por situações estressantes, e aquilo vai se acumulando. Só que a gente não dá atenção, muitas vezes porque a gente não sabe, a gente não conhece os sintomas, ou a gente não dá valor às nossas emoções. Então coloca para debaixo do tapete e vamos vivendo a vida. E aí o tapete vai ficando aquele longo, né? Aquele buraco, aquele caroço no tapete. E aí chega uma hora que é inviável. E aí a gente vai colocando pra frente, não, deixa isso pra lá, passado não se mexe, não tenho que validar as minhas emoções. E aí chega uma hora que a gente não aguenta mais. Chega uma hora que o corpo não aguenta e se rompe. E aí que tem estágios de pessoas que não conseguem mais sair de casa. Tem pacientes que não conseguem tomar banho. Há 6 meses ela foi tomar banho semana passada, por exemplo. Então não começa do nada. São várias coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Alguns sintomas, algumas coisas que vão aparecendo na nossa vida e que a gente não lida e aí vai piorando. O Alisson acabou de entrar. Oi, Alisson, quanto tempo? Seja bem-vindo. A Jaqueline, Aparecida também. E meu bem já está perguntando aqui. O Diego já está perguntando qual a relação entre ansiedades e redes sociais. E a gente vai conversar disso mais pra frente. Também temos outras perguntas. Então, se transforma em um transtorno quando começa a afetar a nossa vida. Quando a gente não consegue mais lidar. E isso serve também para outros transtornos, outras causas de problemas mentais. Quando começa a afetar a minha vida, Freud fala assim, que quando te impede de... Ele fala a palavra gozar no sentido de estar feliz. Então, quando te impede de estar feliz e te impede de trabalhar, esse é um problema. Então, quando começa a afetar as minhas relações, quando começa a afetar a minha vida, aí é um problema. Temos 3 tipos de ansiedade. A ansiedade realista, a ansiedade neurótica e a ansiedade moralista. A realista são coisas comuns. Por exemplo, você sente o cheiro de fumaça, você acha que é fogo. E aí você pensa, nossa, deixa eu ver se tem alguma coisa ligada, se tem alguma coisa no fogo que eu deixei. Então são coisas reais. Por exemplo, eu estou desempregada e aí eu fico com medo, com aquela ansiedade de que as necessidades básicas da minha família não sejam garantidas. Então essa é uma ansiedade realista. Tem um motivo pelo qual eu estou sentindo isso. Já a ansiedade neurótica é quando não há motivação. Por exemplo, você está empregado, você está trabalhando, ainda assim você fica com o extremo medo de que sua família seja pega em necessidade, de que você fique desempregado. Ou você já olhou que não tem nada no fogo, que você já desligou a chama,
que, assim como a minha irmã faz, e eu vou citar ela aqui, ela olha o gás, ela fecha e ela ainda continua perguntando depois de ter saído de casa: será que eu fechei o gás? Será que eu fechei a porta? Com medo de que aconteça alguma coisa, uma explosão ou algum assalto. Então essa é a ansiedade neurótica. Quando não há um motivo, você já viu que tá tudo certo, mesmo assim você continua sofrendo. E aí, você consegue se identificar na ansiedade neurótica, na ansiedade realista? Também tem a ansiedade moralista. Então, a moral diz, por exemplo, que eu deva cuidar dos meus pais. Mas os meus pais não são pessoas que gostam de ser cuidadas ou que cultivaram uma relação comigo que eu tenha que cuidar ou que eu tenha condições financeiras ou psicológicas de cuidar dele. Mas a moral que vem da sociedade, que vem da igreja, diz que eu tenho que cuidar. Mas isso vai me causar um sofrimento. Então eu estou antevendo, nem chegou a época de cuidar dos meus pais, mas eu já estou sofrendo, porque a moral diz que eu tenho que cuidar deles. Diz aí como vocês estão. Vocês estão bem? Sextou? Fala aí, meu bem, você tá bem? Alisson, Jaqueline, Aline? Qual a relação entre ansiedade e redes sociais? Até engasguei aqui. Como eu disse pra vocês, a ansiedade vem do medo de que as nossas necessidades não sejam garantidas. E quando isso começa? Começa principalmente na infância. Então, nós já temos a ansiedade em nós. Nós já temos a ansiedade inculcada. Muito bem, está muito bem. E aí a ansiedade, a psicanálise, na verdade, eu vi a Tassi entrando, acabei me confundindo. Bom dia, Tassi. Como você está? Deus te abençoe nessa sexta-feira. Seja bem-vinda. Vou acenar para você. Estamos aqui conversando, tá, sobre ansiedade. Falamos alguns tipos de ansiedade. Já temos perguntas sobre medicação, sobre as redes sociais. E se vocês tiverem perguntas, pode colocar aí na caixinha de perguntas. Tem uma interrogação ou pode fazer aqui também. Tá bom? Que aí a gente vai conversando. Como eu disse, isso é um bate-papo. Então, vocês podem conversar comigo, tá? Eu gosto mais de conversar do que de ficar falando sozinho. Vocês já perceberam que às vezes eu saio, vou. Vocês podem perguntar. Se quiser perguntar no privado, só usar a caixinha, tá bem? Como eu disse, a psicanálise, ela vai na causa. Ela vai na raiz do problema. E aí, o que vocês acham, assim, qual que é a causa da ansiedade? Existem as causas primárias, né, que vem da infância, que vem até mesmo do útero, vem até das influências da nossa mãe, das influências do nosso pai, e também tem as causas que Freud chama de neuroses atuais, então coisas que acontecem na atualidade que causam ansiedade, como o Diego perguntou sobre as redes sociais. Então tem fatores no nosso dia a dia que acabam desencadeando o transtorno de ansiedade. Ansiedade, como eu disse, todo mundo tem. Mas o transtorno de ansiedade, que é a TAG, ou chama de TAG também, ela é causada quando há um excesso dessa ansiedade, quando sai do controle. Mas há algumas causas. Por exemplo, a educação, né? A forma que os pais lidam com a criança. Por que os terapeutas sempre trazem a questão da infância? Porque a infância é a base da mente, do caráter e da personalidade. É na infância que vai construir o adulto e, consequentemente, a sociedade. A forma que os pais lidam com a criança, isso eu falo assim, desde o útero, um outro dia a gente pode conversar só sobre isso, vai ditar como vai ser essa pessoa. Se ela vai ser uma pessoa controlada, se ela vai ter as emoções reguladas. Até a forma que a mãe amamenta pode dizer como vai ser o temperamento dessa criança, né? Essa paciente que eu falei pra vocês, que não toma banho há 6 meses e que foi tomar depois de 6 meses da semana passada, ela teve muitas complicações durante a amamentação. A mãe a privou da amamentação. E ela mesma traz muitas consequências disso, né? Porque ali é a segurança, é o conforto, é a paz, vai além da nutrição.
Então, a forma que os pais se relacionam com a criança, até na forma que educam, na forma que fala com a criança, vai ditar como ela vai ser. Qual é o seu temperamento, qual é a sua personalidade, além da genética. Então, por exemplo, educação com autocrítica. Então, os pais estão constantemente criticando a criança. O que isso pode causar? Adultos que não esquecem as suas falhas. Adultos que estão sempre pensando o que o outro vai pensar de mim. Então, eu prefiro não fazer algo do que fazer e alguém me criticar. Pais que comparam as crianças, né? Olha, o fulano não tá fazendo isso. Olha, sua prima fez isso e você não fez. Olha, o seu irmão é desse jeito e você não é. Cada pessoa é única. As pessoas são únicas. Cada pessoa tem o seu jeito de ser. Embora a educação pareça ser a mesma, os pais não são os mesmos. Se diz assim, eu criei 10 filhos e eu criei da mesma forma. Então significa que por muitos anos você foi a mesma pessoa? Você passou todos os dias pelas mesmas situações? Porque até as coisas que a criança passa, as coisas que ela assiste, que ela come, pode moldar a sua personalidade, consequentemente, até os seus problemas mentais, né? Se vai desencadear ou não. Então, pais que também têm pensamentos negativos, sabe? Vocês conhecem alguém que é negativo? Sabe, a pessoa, tudo vai dar errado, tem um problema. Não faz isso, porque não vai dar certo. Vocês conhecem alguém assim? Que vocês não sejam assim, tá? Mas vocês conhecem alguém assim que é negativo? Que nada vai dar certo? Tinha um lema lá em casa, que felicidade de pobre dura pouco. Então, pobre quando tá feliz, pode esperar que alguma coisa ruim vai acontecer. Oi Maria, seja muito bem-vinda. Estamos conversando sobre ansiedade. E agora eu tô falando de algumas causas que vêm da infância, né? Principalmente. A infância e a formação do adulto. Que a gente é hoje é causado principalmente pelo aquilo que aconteceu com a gente na nossa infância. Então, pessoas negativas, pais negativos, transformam os filhos em pessoas também negativas. Então, pessoas que sempre esperam que alguma coisa ruim vai acontecer. E até ficar desagradável, né? Conversar com uma pessoa negativa. Vocês conhecem alguém assim? Uma pessoa que você nem tem vontade de falar os seus planos e nada, porque alguma coisa ruim vai acontecer ou não vai dar certo. Também temos os pais que não se relacionam bem, né? Quando tem um lar desestruturado, a criança cresce com insegurança. A forma que os pais se relacionam traz muita segurança para os filhos. Então, como eu disse, a ansiedade é um medo, é a insegurança de que as suas necessidades básicas não sejam garantidas. Então, por exemplo, um lar desestruturado, um lar em que os pais brigam constantemente, que falam em se divorciar, ou até quando há um divórcio, é um trauma muito grande, né? Um dos piores traumas que a criança pode ter nos 12 primeiros anos é a morte dos pais ou a separação. Porque a separação para uma criança também é como se fosse uma morte. E por que até os 12 anos? Porque até os 12 anos é a formação da mente, do caráter e da personalidade. É claro que a pessoa pode mudar depois disso, mas o esforço vai ser muito mais difícil. Vai ser como tentar abrir uma mata em um lugar que já há um caminho, né? Quando a gente vai aprendendo ao longo da vida, quando a gente vai crescendo, as sinapses no nosso cérebro vão sendo criadas. E aí, quando a gente tenta fazer novo, depois dos 12 anos, quando eu quero fazer diferente, é como se a gente tivesse que deixar esse caminho que já foi preparado e tentar abrir um novo caminho. Então, com certeza vai ser muito mais difícil. Então, tudo que acontecer com a criança até os 12 anos vão definir como vai ser a vida. E aí depois ele vai escolher o que ele vai manter, o que ele não vai manter. E aí, claro que vai ser muito mais difícil lidar com essas questões. E por que a criança tem o divórcio como se fosse uma morte também? Porque, oi Namíbia, bom dia. Seja muito bem-vinda. Até os 3 primeiros anos, a criança sente que é uma com os pais. Ela não se vê como uma pessoa. Principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Ela não sabe que ela é um ser humano. Ela é um com os pais. A mãe, o pai e a criança. Quando se rompe, ou quando não há esse trio, essa trindade, a criança sente que algo te falta. Se algo me falta, eu preciso ir em busca de algo. Eu preciso ir em busca de algo, então eu preciso sempre estar no futuro. A ansiedade é o excesso de futuro, né?
E a gente fica tentando antever as coisas para que a gente não seja pego em alguma desgraça, em alguma aflição. Então a criança sente, se algo me falta, eu devo buscar por algo. Bom dia, Pri, bom dia, Ju. Deus abençoe vocês. Uma sexta-feira abençoada. Estamos aqui conversando sobre ansiedade. Vocês podem conversar comigo, tá? Eu gosto muito de conversar. Trabalho com isso, né? Então eu gosto de conversar. Então, quando os pais ofertam um lar desarmonioso, causa medo, causa insegurança, causa medo de ter relacionamentos. Então, a forma que os pais se relacionam na frente dos filhos faz com que eles vão ter segurança ou insegurança nas relações. Eu sempre falo isso nas palestras que eu falo de ansiedade, que quando eu comecei a me relacionar com o Diego, eu tinha muito medo, né? Porque eu não tinha uma base, assim, de, nossa, que casamento, que coisa bonita. Então eu falo assim, tá muito bom pra ser verdade. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Esse menino aqui não é normal. Então, assim, uma hora vai acontecer alguma coisa ruim. Porque a gente espera, porque nós não temos uma base. Nós não temos uma construção, né? Os pais também que sempre duvidam das habilidades dos filhos. Então, o filho desenha, não é bom o suficiente. O filho cozinha, não é bom o suficiente. O filho lava a louça, tem alguma coisa errada. Então, tudo que a criança faz, há um julgamento. E aí crescem essas pessoas que têm medo das suas habilidades. E eu falo medo mesmo. Então, onde que eu posso chegar? Ou eu não posso chegar? A Namíbia. Ansiosa para chegar o dia da nossa live juntas, sim. Teremos uma live, se eu não me engano, em outubro, né? Vamos conversar também sobre saúde mental. A Namíbia também trabalha com mulheres, principalmente, né? Nós teremos uma imersão em novembro, em Guaratinguetá. Será um dia maravilhoso. Se vocês quiserem conhecer mais, entra no perfil da Namíbia. Namíbia, fala aí pro pessoal que dia que vai ser a imersão. Se vocês quiserem participar, teremos outras pessoas também, outras painelistas, outras pessoas falando sobre saúde mental. É só para mulheres, tá? E eu estarei lá, em Guaratinguetá, com a Namíbia, e você é super convidada. Fala aí que dia vai ser, o pessoal entra no perfil da Namíbia para conhecer mais pra frente eu vou falar mais. Vocês podem se inscrever, vai ser um dia só para mulheres, 12 de novembro. Mulheres extraordinárias, a Namíbia trabalha com isso. E a gente vai fazer essa live em outubro, sobre Outubro Rosa, e vocês também estão convidadas. Então, estamos vendo as causas da ansiedade. E aqui falamos da infância, né? Não tem como psicanalista não falar da infância, porque, como eu disse, nós vamos na causa, nós vamos na raiz do problema. E assim, imersão ou despertar da mulher extraordinária. Então, vocês podem procurar. Já tá tendo inscrições, né, Namíbia? E se você tiver interesse, você entra aí no perfil da Namíbia ou procura no Google, você vai achar com certeza. Então, como eu disse, a infância é a causa de muitos transtornos que nós temos hoje. Se você é pai, é mãe, ou educador, cuide da infância, porque é a principal fase que vai nortear a vida do ser humano e, consequentemente, a sociedade, a igreja. Então, o que nós somos do lado de fora, eu digo, é o que a gente foi na infância. O que eu sou hoje é reflexo daquilo que eu fui ou daquilo que fizeram comigo. Bom dia, Jô. Bom dia, Magna. Boa sexta-feira para vocês, sejam bem-vindas. Estamos falando aqui de algumas causas da ansiedade. Estamos falando principalmente da infância, né? A infância é a base do ser humano. E aí falamos algumas coisas, né? Algumas coisas que os pais fazem que causam o transtorno de ansiedade, né? Coitada dos pais, né? E aí tem até aquela música do Legião Urbana que fala assim, que os pais são crianças como vocês, né? Vocês julgam seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como vocês. E isso acontece porque vira um círculo vicioso, né? Então a forma que eu fui criada é a forma que eu vou criar, se eu não mudar, se eu não quebrar esse ciclo. Então os pais, eles não fazem por mal. Claro que temos pais e mães que têm um caráter duvidoso, digamos assim, para sermos justos, mas eles não fazem por mal, eles fazem porque eles foram educados dessa forma. Então eles nem pensam se vão seguir ou não essa educação, é natural.
Como eu disse, quando as sinapses são criadas, quando a gente é criado dessa forma, vira a nossa raiz, vira a nossa base. Então a gente age naturalmente dessa forma. A gente não escolhe. E aí, para mudarmos, para criar um novo caminho, é muito mais difícil. E aí gera um esforço que, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de hábitos diários, eu falo até para os meus pacientes, que é um leão que você vai lutar todos os dias, mas que vai fazer toda a diferença. Outras causas. Então, estresse causado por doenças ou eventos, como eu disse, tem coisas do passado, mas tem coisas atuais, que Freud chama de neuroses atuais, que podem causar ansiedade. Muito bem, Namíbia, muito obrigada. Deus abençoe. Estresse causado por doenças ou eventos traumáticos. Pessoas controladoras e perfeccionistas. E aqui não tem ninguém assim, né? Eu não sou assim. Controladora, perfeccionista, né? Porque, principalmente perfeccionista, a gente acha que é uma qualidade, né? Vai na entrevista de emprego e fala, eu sou perfeccionista. Mal sabem que os recrutadores detestam isso. Por quê? O controlador e o perfeccionista, ele quer que tudo esteja no seu controle, tudo esteja abaixo ali das suas asas, para que ele não seja pego em necessidade, para que ele não seja pego despercebido. Então, por exemplo, eu prefiro fazer essa live, um exemplo, sozinho aqui, porque isso faz com que eu tenha controle sobre tudo. Mas não há controle. Não há. A internet pode cair, o celular pode cair, eu posso engasgar, como aconteceu aqui com a água, eu fui beber água e engasguei, né? Então, a gente acha que tá no controle, mas não tá. Então, eu prefiro fazer tudo sozinho, eu prefiro estar no controle de tudo, porque o outro não vai poder, de alguma forma, me atrasar ou me atrapalhar. Porque pode ser que o outro, ou aconteça alguma coisa que me tire da linha, ou que atrapalhe os meus planos. Então, eu prefiro me sobrecarregar. Eu prefiro ser perfeccionista, manter tudo detalhado. O ansioso, ele gosta de fazer listas. Eu amo fazer listas. Eu amo fazer planos. Depois eu descobri que eu não sou tão organizada assim, porque não vai pra frente muitas coisas que eu faço. Mas eu gosto de fazer planos, de traçar metas, porque assim a gente acha que vai estar tudo sob controle. E aí eu não vou ser pega despercebida. E até eu lembrei agora de uma coisa, que na minha infância, minha mãe, se ela tinha algum dinheiro, ela gastava todo aquele dinheiro naquele dia em relação à alimentação. E aí, quando era no outro dia, ficava aquele sacrifício. E o dinheiro para comprar pão? Ah, vamos fazer um bolinho de fubá. E aí, quando eu penso, por exemplo, em alimentação, eu tenho que ter, hoje já é, claro que hoje é sexta, né? Então a gente tem que se preparar assim para amanhã. Mas eu já penso, a gente tem que ter alguma coisa garantida para amanhã, a gente não pode gastar tudo. Então tem que estar tudo no controle para que amanhã eu não sinta uma necessidade. Não controlamos tudo. Também adoro um checklist. Eu também faço várias listas de várias coisas. Que isso? Marca de bombom? Então, pessoas controladoras e perfeccionistas. A má alimentação também. Eu até postei ontem no Instagram um bolo de chocolate, né? Mas eu tava com muita vontade. Mas existem alguns alimentos que agravam a ansiedade, que são alimentos que nos dão energia, né? Um excesso de energia, não é energia adequada. A ansiedade, ela é um excesso de energia. Como nós precisamos antever, nós precisamos estar à frente, então o cérebro ele cria uma energia a mais para que a gente esteja disposto para lutar contra alguma coisa. Isso, o açúcar. Então, quando a gente se alimenta de alguns nutrientes, como por exemplo o açúcar que ela falou, quando a gente sobrecarrega com algumas coisas, como por exemplo café, o chocolate, alguns chás preto, refrigerante, por exemplo, a gente está aumentando essa energia. E então fica aquelas pessoas com a perna inquieta, né, que não consegue dormir. Eu, se eu tomo algum refrigerante, eu não consigo dormir. Então, é claro que eu vou passar a noite acordada e tentando tomar chá de melissa depois para compensar. Pouco cuidado com a saúde em geral. Por exemplo, eu falei da energia, então praticar exercícios, que eu sei que é uma luta, comigo é uma luta. Com vocês é fácil fazer exercícios? Porque pra mim é um sacrifício. Já fui pra academia, já fui no Muay Thai, às vezes faço caminhada, mas não gosto muito de caminhada porque, sei lá, eu já andei tanto na vida que aí, mais uma vez caminhada. Agora eu estou fazendo exercícios em casa de novo, pela Netflix, até recomendo. É muito bom o treino da Netflix, da Nike. Mas
o exercício é um sacrifício, né? E até me perguntaram assim, Vi, o que eu faço? O que você acha de dança? Porque eu não me sinto motivada. Às vezes a gente não vai ter motivação. Tem que fazer e pronto, acabou. Então, essas atividades que tiram a nossa energia, até minha terapeuta falou assim, vou beber água e espero não engasgar. Só um minutinho. Minha terapeuta falou que tem um paciente dela que colocou um saco de areia na garagem. E aí, quando ele chega do serviço, que ele tá muito estressado, ele vai lá e fica socando esse saco de areia. E aí eu falei pro Diego, falei assim, eu queria colocar um saco de areia, mas aqui não dá, né? Moro de aluguel e é esse forro aqui que vocês estão vendo, que eu tento esconder e não dá. A Jo, exercícios e eu não nos damos muito bem. É isso mesmo. Até começa, mas depois a gente acaba perdendo, né, a vontade de fazer. Mas a gente tem que fazer repetidamente até que isso vira um hábito, né? E até uma pessoa falou assim, que ela começou a fazer CrossFit, uma paciente minha, e ela falou assim, agora se eu não vou, eu sinto falta, é como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Então a gente tem que fazer até isso virar um hábito, algo que o cérebro, ele queira fazer. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele quer a nossa felicidade. Eu sei que para algumas pessoas parece que não, mas o nosso cérebro, ele quer a nossa felicidade. Então, se ele vê que ficar assistindo N com E, que a Jo me indicou e estou assistindo, então ficar à tarde, igual ontem, chovendo, fiz um bolo de chocolate e fiquei assistindo N com E. É muito mais prazeroso do que até ligar na Netflix mesmo e colocar um exercício. Porque ele quer coisas que nos tragam felicidade rápida. Exatamente. Ele quer economizar energia, porque ele precisa garantir que se acontecer alguma coisa, você vai ter energia suficiente para lutar, né? Para lutar ou para correr, para fugir, enfim. E aí a gente prefere fazer coisas que são prazerosas do que coisas que vão nos trazer alguma dificuldade, né? Algum desconforto. Mas quando a gente vai fazendo repetidamente e o cérebro ele entende que aquilo é prazeroso, ele vai querer te mandar fazer mais vezes. Então ele fala assim, olha, Joelma, Namíbia, Diego, Ju, Vitória, isso é bom, vai fazer bem, e você começa a sentir prazer. E isso, sair da zona de conforto não é com ele. E aí, quando ele entende que é algo prazeroso, ele começa a fazer e começa a dar mais ânimos pra gente fazer. E aqui alguns sintomas de ansiedade, tá? Do transtorno de ansiedade. E aí, sempre quando eu faço uma palestra sobre ansiedade, quando eu começo a falar os sintomas, as pessoas começam a se identificar. E aí, depois, até no final, elas vêm falar comigo, nossa, eu nem sabia que tem um transtorno de ansiedade. E eu não estou aqui pra diagnosticar ninguém, tá? Mas é interessante que tem muitos sintomas que nem parece que é ansiedade, mas é. Vamos lá. Preocupação excessiva. E eu vou falar de forma corrida, porque são bastante coisas. Preocupação excessiva. Inquietação. Então, vocês estão vendo que eu tô pra lá e pra cá, né? Então, pessoas que não param. E até tem pessoas que trabalham demais. Eu conheço uma pessoa que trabalha demais. Ela não para em casa, ela não pensa, ela não respira. E ela acha que isso é super normal. Mas a gente sabe que é ansiedade. Síndrome das pernas inquietas. O que é isso? Bater as pernas. Exatamente, bater as pernas. Eu conheço muita gente assim. Às vezes eu me pego assim. Então fica batendo as pernas por quê? Eu tenho muita energia, então o corpo ele quer tirar um pouco dessa energia. Então se eu ficar batendo na caneta, se eu ficar roendo as unhas, né? Eu tô até fazendo um spoiler aqui. Eu tô tentando descarregar essas energias. Irritabilidade. Pessoas muito irritadas. Ellen White, que é uma escritora, uma profetisa que a gente acredita, né, na Igreja Adventista, ela fala muito sobre ansiedade, ela fala até das mulheres. Tem muitas mulheres que são extremamente irritadas porque elas passam o dia todo dentro de casa, sem uma circulação de ar, sem praticar algum exercício, sem ter uma alimentação saudável, então elas são extremamente irritadas por isso. Falta de concentração. Então, pega pra ler um livro, não consegue ler um livro. Pra assistir um filme, não consegue assistir um filme. A gente não consegue se concentrar. Por quê? Estamos pensando várias coisas ao mesmo tempo. Como é que a gente vai se concentrar em uma coisa só? Então, se eu pego pra fazer alguma coisa, eu não consigo. E acabo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Insônia ou hipersônia, né? Que é dormir demais. Não consegue parar, não consegue relaxar. Ou vai dormir porque eu preciso esquecer tudo isso. Eu preciso parar de alguma forma.
Quando eu estou em excesso, quando eu estou com esses sintomas, eu preciso dormir, que é uma forma de desligar o corpo. Tensão muscular. Então, como que tá aí o ombro de vocês? Tá relaxado, tá tranquilo ou tá duro? Parecendo uma pedra, uma rocha. Depois ficar pedindo para alguém fazer exercício. Por quê? Eu preciso estar constantemente esperando que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu preciso a qualquer momento lutar. Preciso antever algumas coisas. Então a gente fica contraído, com o músculo contraído. E nisso nosso corpo começa a sofrer. Os nossos órgãos começam a sofrer. A gente vai deitar e sentir dores na lombar, dores nos ombros, porque eu estou constantemente contraído. A cabeça dói demais, porque pensa demais, porque tá... Aí teve que tomar um relaxante muscular. Isso aí, porque a gente tá tenso a todo momento. Suor, náuseas. E até falaram essa semana aqui no Instagram, né? Que quando eu estou com ansiedade, a menina falou, quando eu estou com ansiedade eu sinto muito desconforto, eu sinto enjoos, porque mexe com todo o organismo, né? Nós não somos seres separados, nós somos seres integrais. Então, quando uma parte é físico, mental e espiritual, quando um dessa tríade, sempre é uma tríade, né? Sempre é uma trindade. Quando alguma coisa dessas estão fora do eixo, quando estão com alguma debilidade, o outro se ressente. Então, quando a gente esconde nossas emoções, o nosso corpo sente. Então, náuseas, fadiga, porque como eu estou constantemente pensando, fazendo alguma coisa, eu sinto muito cansaço. As energias vão embora, né? E aí a gente se sente muito cansado. Tremores, então a pessoa fala que tá bem. Como você está? Estou muito bem. Até eu pergunto para alguns pacientes, como foi a semana? Ah, estou bem. O olho, ó, piscando, né? A pessoa fica com tremores, porque como a gente está prendendo os músculos, tem uma hora que ele quer relaxar de alguma forma e começa a dar alguns espasmos, alguns tremores. Assusta-se facilmente. Tem alguém aqui que se assusta com facilidade? Qualquer coisinha é um susto. Passa o carro do ovo. Ou na Namíbia, não sei se aí em Lorena tem o carro do ovo, mas aqui em Guarulhos tem o carro do ovo, que passa. Carro do ovo, ou o carro do pão de queijo. Antigamente tinha o carro da pizza, que era a pizza de 10. Então passa alguma coisa, eu já me assusto. Meu marido chega, e eu não escuto, porque eu sempre estou na cozinha, e aí me assusto às vezes, né? Bananal. Eu achei que era Lorena. Por isso é porque eu tô Lorena na cabeça. Então, assusta-se facilmente, porque está todo o tempo pensando em outras coisas. E aí, lembra que eu falei que tinha sintomas que não pareciam, que eram meio estranhos? E aí eu vou falar de forma carro da pamonha, como a Ju falou. Ixi, aqui tem carro de tudo, né? Fora os ambulantes que passam o dia inteiro. E aí, ó, tem alguns sintomas que são nada a ver, parece nada a ver, mas é ansiedade. E aí vocês vão falar e se identifica com alguma coisa ou não. Roer as unhas, né? Eu tenho uma amiga que ela tem a unha bem curtinha de tanto roer. Ah, sim, olha aí. Então foi por isso que eu me confundi. Também estaremos em Guará, que é do lado de Lorena. Acho que é por isso que eu fiquei pensando em Lorena, que eu comportei lá em Lorena. Então por isso que eu fiquei pensando tanto na cidade. Morder os lábios e bochechas. Vocês mordem os lábios e bochechas? Há anos atrás eu ficava com isso aqui tudo machucado. Porque eu ficava todo mordendo a bochecha, né? Porque você tá pensando, você tá com excesso de energia. Então, ó, outra coisa. Vontade de defecar e urinar com urgência. Então, a pessoa ela precisa muito rápido ir fazer o número 1, o número 2, para ser mais claro. Porque eu não consigo controlar, ou às vezes eu estou com vontade, mas como eu tô com um pensamento tão longe, eu não percebo. Prender os dentes, né? Isso mesmo, de ficar roendo, né, durante a noite, isso mesmo. Nó na garganta, né, como se tivesse um bolo aqui, alguma coisa prendendo. Tontura, boca seca, acordar a noite toda. Não é normal a gente acordar durante a noite, o certo é a gente deitar e depois acordar. Quando a gente acorda, já rompeu o nosso ciclo de sono. Então a gente não descansou e vai passar o dia todo cansado. O certo é deitar e depois acordar. Confusão mental, porque a pessoa fica o tempo todo pensando em várias coisas. Então a pessoa sai, ai, o que eu ia fazer? O que eu ia falar? Tô conversando, nossa, esqueci a palavra que eu ia falar exatamente agora. Ou sai da sala pra cozinha, o que eu ia fazer na cozinha? Ou pega o celular, o
que eu ia fazer com esse celular? Confusão mental, dormência nos pés e nas mãos, instabilidade. A pessoa tá com humor, daqui a pouco muda o humor, ou ela toma uma decisão e daqui a pouco desiste daquela decisão que ela tomou. Ela vai em um lugar, depois desiste de ir naquele lugar. Evita contato visual. Gente, eu tenho muita dificuldade de conversar com quem não me olha nos olhos. É muito difícil mesmo. Eu gosto de olhar no olho, assim, da pessoa, sabe? Então, pra mim aqui, é como se eu estivesse olhando pra vocês nos olhos. Vocês estão olhando nos meus olhos? Tô olhando nos olhos de vocês. Dificuldade de engolir, né? Que vem com aquele nó na garganta. As dores musculares. Falta de memória, que você tá pensando várias coisas ao mesmo tempo. E o desconforto abdominal, né? Sente aquele desconforto. Olha aí, a Jo já tá se identificando. As dormências são por isso? Dessa eu não sabia. E aí você achando que pode ser alguma coisa mais grave, né? E aí pode ser a ansiedade. Pode ser, sei, né? Não tô aqui pra diagnosticar ninguém. Sintomas que não parecem mais sumiços. Então a pessoa do nada desaparece. Você manda mensagem e não vê mais a pessoa some da igreja ou some da escola. Acabou, porque assim, o ansioso, ele tá pensando no outro a todo momento, ele tá pensando em tudo ao mesmo tempo. Então ele precisa desaparecer para relaxar a mente, só para isso. Urgência, mandei uma mensagem no grupo, as pessoas têm que me responder na hora, e eu fico olhando ali os dados para ver quem olhou. Tudo tem que ser na hora. Compulsões, então, ou come demais, ou bebe demais, ou compra demais, ou assiste demais, ou dorme demais. Compulsões, tudo em excesso. Exclusão, a pessoa, ela se exclui do círculo de amizade, ela se exclui do grupo, porque o ansioso tem medo das críticas, tem medo de ser apontado. Então, eu prefiro não estar em grupo do que estar em um grupo e provavelmente eles falarem alguma coisa sobre mim, ou estar suscetível a críticas, a comparações, e ele se exclui. Postergação, então deixa tudo para depois, por quê? Eu prefiro não fazer do que fazer e ser criticado. Ou fazer de uma forma que, como a gente viu lá das causas dos pais, de uma forma que não vai ser bom o suficiente. Então eu prefiro não fazer aquelas coisas, mesmo que eu goste. Mesmo que eu goste de ler Freud, mesmo que eu gosto de pintar, mesmo que eu gosto de fazer um pão, eu prefiro não fazer do que fazer e dar errado. Então postergo, eu fico deixando tudo para depois. Receios com datas, então extremamente preocupado com as datas, porque tá chegando, e se não der tempo, e se não der certo, né? Ô Namíbia, você não tá assim não, né? Com a nossa live e com a nossa imersão de novembro, né? Você tá tranquilo? Nós faremos uma imersão lá em Guará em novembro. Espero que você esteja tranquila com essas datas. Apego exagerado, então apego a pessoas, a coisas. Cancelamentos, então chega no dia que eu marquei, vamos supor, marquei a live com a Namíbia. Marquei de sair com a Jo. Então a Jo e eu saímos bastante para comprar coisas. Bastante demais, né, Jo? Mas nós saímos para comprar coisas assim, pra igreja, pros ministérios. Então aí chega no dia, nossa, pra que eu fui marcar isso? Pra que eu fui marcar de cantar? Pra que eu fui marcar de pregar? Pra que eu fui marcar aquele chá com os amigos? Porque está com medo do que pode acontecer, né? Necessidade de ficar sozinho, impaciência, timidez e ensaios. Muito bem, Namíbia. Já aprendi a lidar com isso, mas desafiador, eu sei como é. Até dia 28 de outubro, a Namíbia vai estar aqui, no Parque Alvorada, aqui em Guarulhos. Nós faremos um congresso de mulheres e ela vai estar aqui o dia inteiro com a gente. Então, eu estou tranquila também com essa data, viu, Namíbia? Mas eu estou ansiosa para você vir aqui em Guarulhos. Isso, exatamente. Quem quiser participar, dia 28 de outubro, teremos o congresso com a Namíbia, Mulheres Extraordinárias. Será o dia inteiro, será muito bom. Ensaios também, né? Então, vai pedir uma pizza, aí fica várias vezes pensando lá. Boa noite, eu quero uma pizza de mussarela, tudo bem? Aí fica ensaiando. Aí quando chega, quando liga, hoje em dia não precisa mais ligar, né? Mas antigamente precisava ligar, e aí quando pegava, falava tudo ao contrário. Mussarela, boa noite, tudo bem? Então, eu preciso ensaiar para que saia tudo correto. E o que pode causar? Estamos quase indo para o final da nossa live, estamos falando sobre ansiedade. O que pode causar no nosso corpo? Úlceras, gastrite, colite, que é uma inflamação no colo do útero, é bem grave, alergias de pele, síndrome do pânico e depressão. Como eu estava falando no começo, tem algumas coisas simples, como uma dor de cabeça, ou até esses outros, como a Jo falou aí, da dormência, uma timidez exagerada. Ah, não, isso não é nada. E aí o corpo vai
pedindo ainda mais. É como se o corpo dissesse assim: você não vai cuidar dessas coisas? Você não vai me dar atenção porque eu estou pensando, porque eu estou sentindo? Então você vai ter que dar atenção para essa coisa aqui. E aí o corpo começa a chamar atenção para outras coisas. Ele começa a chamar atenção, olha, cuida disso, cuida disso. E essa história de que o tempo cura, essa história de que vamos colocar para baixo do tapete, isso não existe. Porque mesmo que esteja debaixo do tapete, ainda está lá. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem passar sem tropeçar. A Jo, cada compromisso é um desafio, sempre passa pela cabeça desmarcar, mas já sei que é por causa da ansiedade e vou em luta pra vencê-la. Exatamente. Eu também passava muito por isso e eu sei como que é, Jo. Mas vamos lá, semana que vem temos mais comprinhas pra fazer, né? Vamos vencer essa ansiedade aí. E a gente vai deixando essas coisas de lado, achando que não é importante, dando atenção para outras demandas, e às vezes a gente até se sobrecarrega de coisas externas, de atividades externas, para a gente não lidar com as nossas emoções. E aí vai agravando no nosso corpo. Então começa com uma dor de cabeça, aí começa com um desconforto abdominal, né? E aí daqui a pouco vai virando coisas mais graves. E como eu tava falando lá no início, né? Como que uma pessoa chega num estágio desse, por exemplo, de não conseguir tomar um banho? Não é porque do nada ela simplesmente não quer mais tomar um banho. Já começou lá atrás, há muito tempo. Só que chega uma hora que pode ser que não consiga mais reverter. Que a pessoa vai ficar tomando medicação, que a pessoa vai ficar dependente de tratamentos, porque ela não lidou com as pequenas coisas, com as coisas simples do dia a dia. Ela não aprendeu a lidar com as suas emoções. E aí vai passando o tempo e o corpo vai sofrendo com isso, né? E nós temos muitas pessoas doentes na terceira idade, por quê? Porque vai agravando. Não é porque a velhice é sinônimo de doença, não é isso. É porque a gente não cuida na juventude, e aí quando chega na fase, na terceira idade, nosso corpo não está aguentando mais. Então, como nós podemos evitar e tratar? Aqui são coisas bem simples, tá? Porque muitas dessas em terapia que a gente vai conseguir identificar, vai conseguir tratar. Bom dia, Esther, seja bem-vinda. Stephanie, né? Adotar uma rotina de exercícios físicos, que nós já falamos. Buscar medidas de relaxamento. Então, no dia a dia, a gente pode ter relaxamento. Por que só no final de semana que a gente vai fazer coisas boas, coisas prazerosas, né? É como a Namíbia falou lá, a crise da musiquinha do Fantástico, né? Quando vem a noite, começa aquela musiquinha do Fantástico, ai meu Deus, amanhã já vai começar tudo de novo. Não, a gente pode ter coisas prazerosas no nosso dia a dia. Ontem mesmo o Diego e eu colocamos o colchão fora do quarto e fomos assistir. Ele quer assistir porque quer assistir uma série e a gente começou a assistir. Em plena quinta-feira. O que tem? Nós estávamos tranquilos. A gente pode ter momentos de prazer, momentos de felicidade. A gente pode ir na casa de uma pessoa, conversar. A gente pode colocar a aguinha na planta e cuidar da planta, se isso for. A gente pode, assim como eu louca, fazer uma pintura do nada na casa, depois eu mostro. Então a gente pode ter momentos de prazer, de relaxamento. Se for um exercício, se for alguma coisa, bom. Mas se tiver uma outra coisa, escrever, pintar. Reduzir o consumo de estimulantes, né? Nós já conversamos. Organizar e planejar o dia. Até essa escritora que eu falei pra vocês, Ellen White, ela dá uma recomendação muito legal que a neurociência confirma. Da gente ter um caderninho. Cadê meu caderninho? Tá ali em algum lugar. Peraí. Eu tenho esse caderninho aqui, ó, que eu escrevo o que eu vou fazer no outro dia. Então tem até a data. Já faz um tempo, depois que eu vi essa instrução dela. Então você pega um caderninho e na hora de dormir você escreve o que você tem pra fazer no outro dia. Se você gosta de planejar de forma mais organizada, tudo bem. Mas essa escritora Ellen White, ela fala que seria bom se tivéssemos um caderninho pra escrever tudo que a gente precisa fazer. E aí no outro dia a gente vê o que vai dar pra fazer, né? Por quê? O nosso cérebro ele é muito organizado e ele funciona como se fosse uma agenda. Pois é, de tudo mais que ele é de bom, ele funciona como uma agenda. E aí nessa agenda, ele fica lembrando a gente para que a gente não esqueça dos nossos compromissos. Então quando a gente escreve, quando a gente coloca lá, lavar roupa, fazer comida, ir na 25 de março com a Joelma comprar as coisas para o mutirão de saúde, por exemplo. Então o cérebro pensa assim, ela anotou, ela não vai esquecer, então eu posso relaxar.
Então, organizar e planejar o dia. Não se cobrar tanto, né? Baixar a expectativa. Minha terapeuta falou assim pra mim: baixa a sua bolinha. Ela falou desse jeito: baixa a sua bolinha. E eu fiquei com muito tempo com aquilo na cabeça. E depois eu entendi: baixar as expectativas. Então, se fosse algum tempo atrás, eu nem ia estar conseguindo fazer essa live, porque tem que ser o mais perfeito possível, eu tenho que planejar, tenho que organizar, tenho que sair. Não! Falei assim, eu falei pro Diego: eu vou falar que eu vou fazer e pronto. Senão não sai. E buscar ajuda psicológica, né? Nem tudo a gente consegue resolver com coisas do dia a dia. Então a gente precisa descobrir qual é a causa, né? Eu não posso falar pra vocês anotações de hoje, comprar um caderninho, Jô. Muito bem. Compra o caderninho, ó, e posta aí, me marca aí que você comprou o caderninho, ó. Esse aqui é do Pequeno Príncipe. Aí vê o que você gosta, o que você achar bonitinho. Aí você posta aí, ó, comprei um caderninho, agendinha pra organizar o meu dia. E nós vamos deixando as coisas de lado para se ocupar de outras coisas. E a gente não vai em busca da causa dos nossos problemas. O que realmente está causando essa ansiedade? O que realmente está causando esse problema? E às vezes só com ajuda profissional, porque na terapia nós vamos conduzindo de uma forma que com a sua fala, com o jeito que a pessoa fala, a gente consegue pegar alguns ganchinhos. E até eu falo assim, às vezes: você disse isso, isso e isso. Aí a pessoa fala: eu disse isso? Nossa, não foi isso que eu quis dizer. Mas aí voltando, a gente descobre que é ali que tá. É nessa questão que tá. Então a gente precisa de uma ajuda profissional. Quando a gente tá com dor de dente, nós vamos no dentista. Quando a gente tá com dor de estômago, a gente vai no gastro. E por que quando a gente tá com problemas emocionais, a gente não busca ajuda? Né? Que ignorância é essa de achar que nossa mente não precisa de ajuda? Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos angustiosos. É claro que nós vamos sofrer, nós estamos em decadência, né? Eu sou cristã, eu acredito na Bíblia, acredito em Deus, na palavra de Deus, e eu acredito que surgiu o pecado no nosso mundo, que apareceu o pecado, e desde então, como consequência, nós estamos morrendo gradativamente. Então, não só a natureza, mas nós também estamos sofrendo. Então, nós precisamos de ajuda. E como eu falei para vocês, eu sou cristã e eu acredito na palavra de Deus, e assim, a Bíblia é um manual de vida. Eu acredito na Bíblia não só na questão espiritual, mas ela traz muitas lições para a nossa vida. Em todos os sentidos, profissional, de relacionamento, de saúde mental. O livro de Provérbios, eu posso dizer que é de saúde mental. De Pedro, de 1ª, 2ª Pedro, é sobre relacionamentos, como lidar com as pessoas. Então a Bíblia é um manual de vida. E eu até trouxe aqui um texto para finalizar, em Mateus. Mateus 25 fala das preocupações da vida. Eu vou ler aqui com vocês só alguma parte, e vocês podem ler depois, porque Jesus ele traz muitas formas da gente viver uma vida de qualidade, uma vida em paz, uma vida que a gente pode ter certeza de que nossas necessidades estão garantidas. Então, nesse texto de Mateus 25, até se você tiver com a sua Bíblia aí perto, quiser pegar, Mateus 6, o verso 25, fala assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que vocês têm para comer, ou com o seu próprio corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? O que é mais importante? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês mais muito valor do que as aves? Aqui perto da minha casa tem bastante árvores e fica bastante pássaros. E eles cantam tranquilamente e adoram ao Senhor. E às vezes eu tô aqui dentro preocupada com as minhas necessidades básicas. E eles estão lá fora cantando. E a gente tem muito mais valor do que elas para Deus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Tem uma pregadora, Joyce Meyer, que ela falou uma coisa muito interessante sobre a ansiedade. Ela falou que a ansiedade, que as preocupações, é como se fosse a gente sentado numa cadeira de balanço. A minha cadeira aqui não balança, mas é como se fosse, vou representar aqui pra vocês. É como se a gente passasse o dia inteiro pra lá e pra cá, naquela cadeira de balanço, sabe, de velhinho. Tá te levando pra algum lugar? Essa cadeira aqui de rodinha, ela pode até me levar pra algum lugar. Mas a cadeira de balanço, ela vai te levar pra algum lugar? Não vai. Ela vai ficar fazendo com que você fique toda hora se mexendo pra frente e pra trás, mas não te leva a nada, não te acrescenta em nada.
Então as preocupações, elas vão resolver alguma coisa? Ela vai acrescentar algum metro à frente? Ela vai resolver os seus problemas? Não vai. Então fala assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A gente não pode. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que nós vamos comer, o que os outros vão comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, o que eu vou dar para os meus filhos, eu vou conseguir pagar aluguel, eu vou conseguir terminar essa faculdade, eu vou conseguir ter uma casa, eu vou conseguir ter um carro, eu vou conseguir sustentar a minha família, a minha esposa. Por que vocês se preocupam com isso, está dizendo? Pois os pagãos, quem são os pagãos? As pessoas que não acreditam na palavra de Deus, as pessoas que são separadas para não entrar no reino dos céus, digamos assim. Quem sabe para onde está indo, quem sabe que está indo para a eternidade, se prepara. Ela aperfeiçoa o seu caráter. Ela tem confiança no Pai. Já os pagãos não têm isso. Então essa é a diferença. Os pagãos eram caracterizados as pessoas que não acreditavam na vida eterna. Os pagãos aqui correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Então os pais sabem. Vocês que são pai e mãe, vocês não sabem que os seus filhos precisam? O sapato ali tá apertado, você não sabe que precisa comprar um outro sapato? E aí no verso 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí a ansiedade vem da gente ter medo que as nossas necessidades não sejam garantidas. Mas aqueles que não são pagãos, aqueles que têm a Deus como um pai, aqueles que têm confiança, eles sabem que as suas necessidades serão garantidas. Eles sabem que já foram garantidas. O Senhor dará o que a gente precisa para ter um caráter aperfeiçoado. Nós estamos aqui para aperfeiçoar o nosso caráter, para ter uma vida de qualidade. Esse é o grande plano, essa é a grande questão que a gente está fazendo aqui. De nos melhorar e viver o máximo que a gente pode em paz. E essa paz, essa água que mata a sede, esse pão que nos alimenta, vem da confiança de que tem alguém cuidando de nós. E eu até tenho uma frase aqui, que está no livro O Maior Discurso de Cristo. Eu vou ler para vocês para a gente encerrar. Quando tomamos em nossas mãos o controle das coisas com que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, então, eu vou fazer, o meu jeito é que vai dar certo, eu sei como conduzir tudo, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu. Deus não nos deu esse fardo, Ele que está cuidando das coisas. Não é para a gente se preocupar com isso. E vamos levando esses fardos sem a ajuda de Deus. Estamos tomando sobre nós mesmos a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos, na verdade, assim em seu lugar. A gente está tomando o lugar de Deus. Podemos bem ter ansiedade e antecipar perigos e perdas. Por isto é certo sobrevir-nos. Com certeza, se a gente fica antecipando esses medos, essas ansiedades, a gente vai sofrer com a ansiedade. Por isso é certo, mas quando verdadeiramente acreditamos que Deus nos ama e nos quer fazer bem, cessamos de afligir-nos a respeito do futuro. Quando a gente acredita que Deus nos ama, que Deus está cuidando de nós e que nossas necessidades são garantidas, a gente não teme o futuro. A gente não tem medo de que as coisas possam acontecer e a gente vive em paz, confiante, como uma criança está nos braços do seu pai, confiando que o pai vai garantir o pão, vai garantir o alimento, vai garantir a moradia. Assim que nós deveríamos estar com o Pai Celestial. Confiaremos em Deus, assim como uma criança confia em um Pai amoroso, o grande Pai, né? Então, desaparecerão nossas turbações, nossos medos, nossas ansiedades vão desaparecer, os nossos tormentos vão desaparecer, pois nossa vontade fundir-se-á aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, os nossos sonhos vão se fundir aos sonhos de Deus, porque Deus sonha pra gente e Ele realiza os nossos sonhos. E assim as coisas estarão em paz. Isso está no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 87. E é fantástico, porque o Senhor ainda diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos dareis descanso.
E aí ele fala ainda, pega o meu jugo. Qual é o jugo de Cristo? Ele quer que a gente leve o amor dele para outras pessoas. Esse é o jugo de Cristo. É a verdade dele. É guardar os mandamentos. Esse é o jugo de Cristo. E ele pega os nossos fardos, o nosso jugo, aquilo que está nas nossas costas e carrega. Ele já carregou a nossa culpa, já carregou o nosso pecado. Ainda assim, ele quer todos os dias carregar os nossos fardos. E ele fala, ó, pega o meu fardo. Filho, toma aqui, pega o meu, que é leve, que não tem nada. Dá o seu pra mim. Dá aqui pro pai, deixa o pai cuidar. E assim a gente consegue ter uma vida em paz. Assim que a gente consegue viver uma forma mais tranquila, né? Nesse mundo de aflições. Ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu. E a gente é capaz de vencer. Então, a fé afugenta a ansiedade? O que vocês acham? Fé não é saber que Deus existe. Não é isso que é fé. Fé é confiar que Ele está cuidando de nós. Fé é confiar na tua palavra. Mas é muito difícil confiar em Deus quando nós não temos um exemplo de confiança, principalmente dos nossos pais. Porque o pai é a representação de Deus, do caráter e do amor de Deus. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos pedir isso em oração. É uma coisa que eu peço, porque eu também tenho dificuldade de confiar nas pessoas, de confiar de que tudo vai dar certo. Então a minha oração hoje é que o Senhor me ensine a confiar nele. E é isso que eu desejo para você também. Nossa conversa acabou por aqui. E se eu posso deixar alguma coisa, ansiedade, e algo que eu passo, tá? Não tô falando de algo que eu não vivo. Aprenda a confiar de que as suas necessidades básicas já foram garantidas por Deus. E é claro que nós precisamos ter autorresponsabilidade, fazer o melhor possível para afugentar a ansiedade. Mas se formos na raiz, se formos na principal causa, se formos em busca do melhor para nós vamos entender que se confiarmos em Deus como um pai, as nossas necessidades vão ser garantidas, nós conseguiremos viver em paz, em tranquilidade e viver para o que viemos fazer com a nossa missão. Certo? E aí, como vocês estão? Falaram mais nada? Pararam de conversar comigo? Olá, Patrícia, Gilderson, a Jo, semana que vem a gente vai sair, né? Então é isso, gente. A nossa primeira live aqui no Instagram. Eu espero fazer mais lives pra gente conversar. Se vocês quiserem mandar sugestões do que a gente pode conversar, eu estou aberta, gosto de conversar com as pessoas. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo restante de semana. Confie no Pai Celestial, ainda que seus pais não foram suficientes para vocês, ainda que eles vieram a faltar em alguma forma. Tenham confiança que existe um Pai Celestial que está cuidando de tudo. Certo? Uma ótima sexta-feira. Não falei porque estava atento ouvindo. Que sensação boa ouvir tudo isso. Quando a gente tem confiança no nosso Pai, a gente vive em paz, vive em tranquilidade. Ótima sexta-feira para vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, gente.